noite. Ontem, propositalmente, eu postei um texto sobre por que as pessoas gritam, de um sábio indiano. E foi justamente porque hoje eu pretendia falar sobre esse tema. Na verdade, as pessoas gritam na tentativa de se comunicar. Eu digo na tentativa porque elas só começam a gritar porque justamente elas não conseguem encontrar essa comunicação, né? Elas não conseguem chegar ao resultado que elas esperavam. E por que elas não chegam nesse resultado? Muitas vezes a gente tem um pensamento acerca de um assunto e a gente torna isso tão fechado e não deixa opiniões externas chegarem que a gente acredita que aquilo realmente é verdade. Só que não existe só uma verdade. As pessoas que nos cercam, as pessoas de uma maneira geral, cada uma acredita, mesmo que o assunto seja o mesmo, cada uma acredita nesse assunto da sua maneira. Cada uma tem a sua opinião própria e é isso que provoca as divergências quando a gente briga. Cada uma quer fazer sobressair a sua opinião acreditando que ela seja verdadeira. Mas isso não existe. N opiniões podem ser verdadeiras, depende do ponto de vista de cada um. Depende da interpretação que cada um dá para aquele tema. E é gostoso a gente conversar com as pessoas. Eu particularmente adoro ouvir histórias e saber um pouco de cada um, porque a gente reflete tanto, né? Esses vídeos que eu crio agora, muitos são por experiências que eu mesma passei, muitos são por experiências de amigos, de familiares, de pessoas queridas que compartilharam comigo. E eu acho interessante passar para reflexão. Esse tema do grito, ele é complicado porque na maioria das vezes a gente acaba gritando justamente com as pessoas que nos são mais quistas, né? As pessoas mais próximas e mais queridas são aquelas, provavelmente porque são aquelas com quem a gente conversa mais e acaba expondo mais as nossas opiniões, são essas pessoas que elas com quem a gente encontra as maiores divergências de pensamento. Com quem a gente, por algum tipo de egoísmo, por exemplo, a gente acha que aquela pessoa é nossa e que ela acha exatamente como nós agiríamos em determinada situação. Então a gente acaba gritando para impor a nossa opinião. Mas vamos voltar um pouquinho na história de cada um que estiver ouvindo, as situações em que vocês gritaram ou em que alguém acabou gritando com vocês por algum motivo. Muito provavelmente, depois que você gritou com essa pessoa, ela já não quis mais saber da sua opinião. Ela já nem levou em consideração a sua opinião ou não parou para pensar sobre ela. Por quê? A hora que a gente grita, ou eleva o nosso estado emocional, sai do sério, a outra pessoa ela cria um bloqueio. A nossa comunicação com a outra pessoa agora está bloqueada. Ela não vai mais existir. Então, por mais que você continue gritando, se exaltando, esquece, aquilo não vai mais ter resultado. Assim como se alguém vier gritando pra gente, querendo impor alguma opinião, aí sim que a gente vai ter mais certeza que a nossa opinião é a que vale, nem que seja por ranhetice, mas a gente não dá o braço a torcer. Pode ser que mais tarde, a hora que esfriar o tom da conversa, a gente pare para refletir no que a pessoa estava falando, mas nunca na hora. Ou seja, uma discussão é sempre irremediável, é sempre sem solução. Ao passo que se a gente tivesse pego esse mesmo tema que foi discutido, que a gente brigou, que a gente se exaltou, que a gente se estressou, que a gente acabou muitas vezes machucando ou magoando a pessoa que a gente mais ama, que vai ser super ruim para o nosso relacionamento. Se a gente tivesse parado e conversado, tentado explicar o porquê que eu penso dessa forma, tentando explicar que tem uma razão daquilo existir, tem uma razão de eu pensar assim, talvez as coisas que eu vivi na vida me levaram a ser daquela forma e pensar daquele jeito. Então tudo tem uma explicação. E por que não passar essa explicação para a pessoa? Talvez, se eu passar o que me leva a esse raciocínio, a pessoa entenda o meu raciocínio e ou ela pode chegar a ter o mesmo raciocínio que eu, ou compreendendo esse raciocínio, ela pode entender de uma outra forma e a gente chegar no meio comum. Eu saio desse lado, ela sai desse, a gente chega num ponto comum para mim ou para essa outra pessoa. E a partir desse ponto fica muito mais fácil da gente conversar. E voltando ao texto que eu postei ontem no Gotas de Bem-Estar, a conclusão
que o sábio indiano chegava é que as pessoas gritavam porque o coração delas estava muito longe. A emoção que elas sentiam uma pela outra, o carinho, estava muito afastado. Então elas precisavam gritar para que o grito fosse tão forte a ponto de um coração poder ouvir o outro coração. E aí ele ainda fala que quando a gente tem um relacionamento amoroso, a gente fala baixinho, a gente fala calmo, a gente é delicado ao falar e muitas vezes a gente até sussurra, porque os nossos corações estão próximos e a gente não precisa gritar para atingir o outro coração. A gente falando baixinho já atinge aquele coração que está tão próximo de nós e por isso não há necessidade de gritar. E já que essas pessoas são tão queridas, não tenhamos essa necessidade de gritar ou de sobrepor a nossa opinião. A nossa opinião às vezes nem é tão verdadeira. Vamos aprender a conversar com calma. Às vezes acontece alguma coisa que realmente tira a gente do sério, não tem como controlar, é uma emoção. O importante é que a emoção a gente vai sentir, mas a forma como a gente age ou reage é que deve ser controlada. Então, diante de uma situação dessa, sai, dá uma volta, espairece, vai passear com o cachorro, olha o passarinho, sente o vento bater no rosto, dá aquela aliviada, volta e conversa com calma. Você expondo suas opiniões e o motivo delas existirem, fica muito mais fácil de se encontrar uma solução. E esse é o nosso objetivo. Então vamos refletir, vamos pensar na distância dos nossos corações e tentar aproximar o máximo que a gente puder, para que a gente possa falar sempre sussurrando, sempre com delicadeza, com carinho e que nossa mensagem possa ser ouvida mesmo assim. Uma boa noite.